nos vestibulares. Tá? Qual assunto é esse? Esse aqui, ó. América e África, mas principalmente ali, Guerra Fria. Tá? Nós vamos falar da Guerra Fria. Então, um assunto bem interessante a gente discorrer, porque a Guerra Fria ela começa logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial oficialmente acaba em agosto de 1945, né? Depois que os Estados Unidos testou suas bombas de destruição em massa, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, aí nós já temos ali encaminhado um processo, o processo que fica conhecido como Guerra Fria, que é a disputa, tá? Vai ser uma disputa armamentista, uma disputa aeroespacial com a outra potência vencedora da Segunda Guerra Mundial. Ao todo, nós tivemos ali 4 potências vencedoras: Estados Unidos, Inglaterra e França, e junto a essas 3 potências capitalistas, e a gente vai falar também desses dois sistemas políticos e econômicos. Então nós temos essas 3 potências capitalistas e tem uma outra que pertence a um outro sistema político e econômico, que é o socialismo. E essa outra potência é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Tá? Porém, dessas 4, 2 saem como potências hegemônicas, né? Ou brigando ainda mais pela hegemonia do planeta. De um lado, você tem ali os capitalistas, na figura dos Estados Unidos, já vamos falar deles então, vamos entrar logo neles. Né? E do outro lado, você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Então, essas são as 2 grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. E, ao final ali desse conflito, que eu comentei com vocês, sim, nós já temos o início da Guerra Fria. Tá? Só um pouquinho. O Pinesso ergueu a mãozinha. Fala, Pinesso. Em qualquer momento, quem tiver dúvida, pode erguer a mãozinha, pode comentar. Oi, Pinesso. Bom dia. Bom dia. Por que o nome Guerra Fria? Eu vou chegar lá, tá? Nós já vamos chegar lá e eu já vou falar para vocês. É só a gente entender o início desse conflito, tá? Então, você tem ali, o período está aparecendo para vocês, o período desse conflito, que é a Guerra Fria, 45, final da Segunda Guerra Mundial, até 1991. Tá? É um período em que o planeta ele vive uma grande tensão, porque a todo momento você tinha ali, né, a ideia de que poderia ocorrer a Terceira Guerra Mundial. Então havia uma tensão no planeta todo, não só nessas 2 potências, mas também os países que eram aliados dessas 2 potências, porque é um período que nós vamos falar bastante de zonas de influências. Então os Estados Unidos tinham sua zona de influência, que eram os países capitalistas. A União Soviética tinha sua zona de influência, que era o RSS, mas também os países que estavam alinhados ali ao socialismo. Tá? O Pinesso já perguntou, antecipou ali, por que o termo é Guerra Fria? Por que o termo é Guerra Fria? Porque não houve um conflito direto entre as 2 potências. Tá? Vocês podem anotar isso. O nome é Guerra Fria porque não houve um conflito ali, um confronto, melhor dizendo, direto, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, né, entre os aliados e o eixo, certo? Que nós tivemos ali tropas dos Estados Unidos invadindo a Alemanha, junto com a Inglaterra, né, com o exército inglês, junto também ali com o que restava da resistência francesa. Do outro lado, você tinha a União Soviética também marchando para a Alemanha Oriental, então para Berlim Oriental, melhor dizendo, né? Então isso não ocorre na Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética nunca se enfrentaram numa trincheira diretamente, mas eles se enfrentavam indiretamente. Através do quê? Das suas zonas de influência. Por isso, conflito indireto, tá? E por isso uma Guerra Fria, beleza? Porque nunca houve ali o choque entre os 2 exércitos, entre as 2 tropas. Ainda bem que nunca houve esse choque também, tá? Por quê? Eu comentei para vocês que a guerra acaba em 1945, oficialmente, depois da destruição de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos,
né, mostrando ali todo o seu poderio bélico ao mundo, quando ele mostra que ele tem uma grande arma de destruição em massa, que é a bomba atômica. Não é isso? Então ele mostra para o mundo todo que ele é a maior potência do planeta naquele momento. Tá? A União Soviética, ela, num certo momento, analisa todo aquele contexto e, na sequência, ela também desenvolve essas armas de destruição em massa. Não só a arma atômica, mas também a de hidrogênio, que também tem uma potência, uma magnitude muito grande de destruição. E aí você fica com duas potências muito bem armadas e, de certa forma, com sistemas ali políticos e econômicos opostos, tá? Buscando, nesse período de 45 a 91, ser a maior potência do planeta. E vocês sabem que depois de 91, só um país, né, ou só uma organização dessas duas aí que consegue ser a maior potência econômica do planeta, né, ibérica também, que é os Estados Unidos, tá? A União Soviética ela acaba deixando de existir em 1991 porque ela não consegue competir ali com os Estados Unidos, tá certo? Mas ao longo desse período de 45 até 91 tem vários acontecimentos interessantes. Existem revoluções nesse período, tomadas de territórios, tá? Guerras civis na Ásia, no continente africano, tá? Nós temos zonas de influência capitalista perdendo ali para a parte socialista. Nós vamos falar disso também no contexto geral daqui a pouquinho, tá? Nesse mesmo período de 45 a 91. Nós temos uma corrida armamentista, que é o nome dado à disputa entre quem produziria a melhor arma, tá? Entre os dois grupos, ou capitalista ou socialista, aquela disputa. Nós temos uma disputa também para a conquista do espaço, que fica conhecido como a corrida aeroespacial. A União Soviética sai na frente, depois os Estados Unidos consegue alcançá-la, e aí os Estados Unidos vira essa potência aeroespacial que nós conhecemos hoje, né? Com duas zonas ali para poder fazer uma para poder desenvolver foguetes e a outra para fazer só lançamento. E a União Soviética acaba ficando para trás quando os Estados Unidos alcançam, por exemplo, a Lua. Então, tem vários pontos ali interessantes. Além disso, tem a cultura também desse período, que é muito disputada. Então, cada uma dessas duas organizações vai influenciar na sua zona de influência com a sua cultura. E como que influencia na cultura? No idioma, né, com termos, tá, sendo introduzidos, né, nos países que faziam parte da zona de influência, com hábitos alimentares, com vestimentas, com música, com literatura, com cinema. Então, eles vão influenciando também nessa questão cultural. Fala assim, mas será que o Brasil ele foi influenciado pelos Estados Unidos? Sim ou não? Como a gente está analisando América e África no contexto da Guerra Fria, na ordem bipolar, toda vez que aparece formação da ordem bipolar, significa que existem duas potências disputando aí o poder do mundo. Se aparecer a ordem multipolar, que é o que vem na sequência da década de 90, significa que são várias potências exercendo a sua influência agora no mundo, né? Nesse contexto, como nós estamos no continente americano, os Estados Unidos é ele que vai exercer a sua influência aqui, tá? Isso é histórico, essa influência americana na nossa região. Por isso que nós temos aí vários termos americanos introduzidos no nosso idioma, né? Food truck, fast food, ok, então a gente usa vários termos. A literatura também americana aqui dentro. Nós temos a música, vocês escutam muita música americana, estadunidense, melhor dizendo, né? Aqui no Brasil, tá? O cinema nem se fala. Quais são os heróis do cinema que a gente prefere, né? Os heróis da Marvel. Quais são as cores dos heróis da Marvel? Sempre se remetendo à ideia da bandeira americana, sempre eles vencendo o mal, né? Sempre aquela ideia. Então essa carga de influência ela é histórica dentro do nosso território. É que às vezes a gente não percebe, mas existe uma influência muito grande aqui dentro dos Estados Unidos, sim. Certo? E a União Soviética, por sua vez, fazia a mesma coisa nos países socialistas, influenciava da mesma forma.
Porque, lembre-se sempre, nesse período, a busca é pela hegemonia. Então, quem tivesse ali mais países, né, teria uma economia mais pujante, né, exerceria mais influência no planeta e cada vez mais iria ali expandindo, né, expandindo a sua área até dominar e derrotar o outro sistema. Essa era a ideia daquele período. Tá? Existem também políticas que vão tentar conter essas expansões. Beleza? Vou citar um exemplo aqui. Os Estados Unidos trazendo ali a ideia de controle da expansão da União Soviética, vai financiar, por exemplo, guerrilhas ou grupos paramilitares no continente africano, mas principalmente no Oriente Médio. Tipo um grupo que é muito famoso, que a gente já falou esse ano, quando a gente tratou de terrorismo, o Talibã, que era uma organização ali ligada a um grande terrorista, o Osama Bin Laden. Né? Por que o Osama foi financiado? Para conter o avanço socialista no Oriente Médio. Tá? Outra forma de impedir o avanço socialista, por exemplo, aqui no continente americano, investindo em golpes militares, em ditaduras. Tá? Porque dessa forma a ditadura controlaria ali o avanço comunista dentro de uma nação e aí a expansão ela não iria ocorrer. E os Estados Unidos começam a fazer isso principalmente a partir da década de 60, depois que ele vai perder um território dele de influência muito próximo à sua extensão territorial, é uma ilha, que eu vou falar daqui a pouco qual é, e aí ele começa a investir em golpes militares no continente americano para impedir ali o avanço socialista nessas áreas aqui. Tá? Beleza? O Brasil, por exemplo, faz parte disso. Né? Faz parte, quando a gente for analisar, vai ter uma parte que eu vou falar só do Brasil, vocês vão entender que nós tivemos um governo militar que foi financiado pelos Estados Unidos, ajudado por uma organização dos Estados Unidos, que é a CIA, para conter ali a expansão socialista dentro do território. Tranquilo? Todo mundo dormiu ou está todo mundo acordado aí? Alguém quer perguntar alguma coisa nesse primeiro momento? Pedro Orro, você quer perguntar alguma coisinha? Tirou aí o microfone. Eu queria muito que vocês falassem comigo, eu me sinto tão sozinho aqui. Pode ir falando, tá? Pode ir perguntando, pode participar. Ó o Vitor Cordeiro, vai perguntar alguma coisa, Oi. Vitão? Não. Só Não, queria acordou falar que eu tô agora, né, aqui Vitão? mesmo. Acordou agora, né, Vitão? Beleza. Bom, Professor, então vamos lá. Pois não. Fala, Luizão. eu vou contar uma curiosidade que ocorreu no meio da Guerra Fria, ok? Pode falar. Olha aqui, durante a Guerra Fria, eu achei isso num site. Eu achei num site que teve um dos barulhos mais assustadores que existem, que foi durante a Guerra Fria, que foi durante. Eu não lembro se era era num navio. Se eu não me engano, era num navio de um país que participou da Guerra Fria. Engraçado que foi captado alguns sons, mano, muito bizarros. Eu não consigo descrever aquilo, só pesquisando, alguns barulhos bizarros que teve durante a Guerra Fria. Onde você viu isso? Na próxima aula você pode trazer esse material para a gente poder dar uma analisada. Pode trazer ele, pode me mandar no e-mail também para a gente falar. Esse do barulho eu não conheço, né? Mas tem vários fatos bizarros durante a Guerra Fria que aconteceram, tanto na parte capitalista quanto na parte socialista. Né? Tem uma da socialista que eu gosto muito de falar, porque é até uma série, no Netflix, eu sei que vocês assistem bastante séries, que tem a ver com a explosão de um reator nuclear. Né? É um período que eu estou falando para vocês, uma corrida armamentista. É uma corrida também para a geração de energia, né? Produção de energia para as indústrias. Tá? Então, existia uma região na Ucrânia que produzia muita energia nuclear. Tá? E lá houve o aquecimento de um reator através de um dos testes lá que estava tentando produzir a energia Chernobyl. utilizando, né? E aí o que acontece? Alguém já comentou o nome aí, ó. Tá vendo? Houve a explosão que afetou toda a extensão da Europa ali, então quem produzia no campo, a nuvem
né, acabou formando nuvens radioativas, porque liberou o material. A região foi abandonada, até hoje ela está abandonada, né? Eles tentaram isolar ali a parte da usina, mas mesmo assim ela ainda transmite muita radiação, então não tem como morar naquela área. Só que formou-se ali naquele período da explosão uma nuvem radioativa e ela migrou para a Europa e ela precipitou depois e acabou contaminando todo o solo ali da Europa naquele período. Então os plantios foram perdidos. É muito interessante, tem muitos assuntos interessantes sobre a Guerra Fria, de ambos os lados, tá? De ambos os lados, porque nós temos dois sistemas políticos e econômicos que a gente tem que entender, né? De um lado, a gente tem um sistema político e econômico que a gente tende a ter a ideia de que ele é o sistema político, o bonzinho, né? O mais legal, que a gente gosta mais. E é óbvio que eu estou falando do capitalismo. Tá? A gente ainda não aprofundou nesses sistemas políticos e econômicos. Eu até queria falar primeiro deles com vocês, para que vocês entendessem o que são esses dois sistemas políticos e econômicos e por que eles entraram em conflito. Tá? Eu até queria fazer isso, e eu vou tentar fazer isso bem resumidinho, porque capitalismo e socialismo vocês vão ver mais no nono ano. Mas como a gente já vai falar de contexto de Guerra Fria, vocês nunca escutaram isso, o capitalismo, então, ele vai ter as suas origens ali na mudança do sistema produtivo da Europa, né? Sistema produtivo não, sistema de acumulação de riquezas da Europa, que é quando sai ali do sistema mais ligado ao feudalismo e começa o mercantilismo, primeiro terrestre e depois através das grandes navegações, tá? Por que o europeu ele muda nesse período do meio terrestre para as grandes navegações? Porque o exército muçulmano, né, vai tomar ali a região de Constantinopla, que era uma passagem para a Ásia, que é onde hoje nós chamamos de Istambul. E aí o europeu ele acha que fica melhor desenvolver rotas marítimas a pagar pedágios, então eles vão fazer agora essa volta. Tem outras coisas, mas resumidamente é isso. E aí eles vão fazer essa volta lá pelo continente africano, né, até chegar na Ásia. Inclusive, esse cara que está aparecendo aqui atrás da minha pessoa é uma referência interessante para a gente falar das grandes navegações, né? Porque é ele que vai dobrar lá Cabo da Boa Esperança, né? Vasco da Gama, um grande navegador. Tá bom? Então, isso aí a gente já falou ano passado, já falamos esse ano também, o sistema capitalista, vocês se lembram. E aí vem as modernizações do próprio sistema capitalista, não é isso? Então, nós temos a própria modernização desse sistema com o passar dos anos, né? Com o passar dos tempos também. Então sai das grandes navegações, logo vem a era ali da desenvolvimento industrial, que vai acumulando mais capital, acumulação de riqueza, né? Só que a gente fala muito da acumulação de capital, da modernização, da riqueza, do desenvolvimento, da formação de potências, mas a gente esquece também de falar que esse sistema político e econômico ele foi e continua sendo extremamente exploratório, principalmente quando a gente fala do ser humano, principalmente quando a gente fala de territórios, de áreas que foram colônias, né? De áreas que continuam sendo colônias hoje em dia, tá? Então, são sistemas que a gente tem que comentar sempre, né? São movimentos que a gente tem que comentar que ocorreram, né? Processo de escravidão, então esse processo vai existir dentro do sistema capitalista, não do sistema socialista, tá? Esse é um ponto. Então, a gente já conhece um pouco do capitalismo, você já sabe que a gente já falou bastante. Exploração de territórios, exploração de pessoas, acúmulo de capital, acúmulo de riqueza, e aí vem os modelos, né? Os modelos que existiam, liberalismo clássico, até chegar no neoliberalismo. E aí tem o sistema socialista, tá? Luiz, já aguenta aí que eu vou liberar a pergunta para você. E aí nós temos o sistema socialista, que é um sistema oposto ao capitalismo, tá? Então, enquanto o capitalismo busca ali acumular riqueza, né, tem ali a sua visão voltada para o capital privado, né, o socialismo é diferente, tá? Porque a economia não é de acumulação de capital, é uma economia planificada, uma distribuição de renda, ou essa é a ideia, né, do surgimento do socialismo, tá? E esse sistema político-econômico, ele surge primeiro ligado ali à literatura, em livros, né, através de dois caras muito importantes,
Um é o Marx e o outro é o Engels. A partir dali é que surgem as ideias socialistas e o socialismo vai ser colocado em prática na Rússia, tá? A partir de 1917, que é quando Lenin faz a revolução, e aí nós temos então o socialismo, que nós chamamos de socialismo real, sendo praticado. Só que o Lenin não fica muito tempo no poder, ele acaba morrendo na década de 20, e quem assume é o Stalin. E aí o Stalin tem uma visão totalmente diferente do socialismo, né, do Lenin, tá? E aí começa um socialismo mais autoritário, um socialismo que beneficiava a cúpula que estava no poder, né? Então também muda ali a visão de socialismo, a pobreza, essa disputa com os Estados Unidos acarreta ali uma desigualdade social dentro da própria União Soviética, então pobreza, fome, crises econômicas. Por isso que ela chega na década de 90 já não se sustentando mais, certo? Então, resumidamente, é isso. Os dois sistemas são esses. Aí você fala assim, então o capitalismo venceu e deu certo. Será? O capitalismo também não dá conta de acabar com todas as mazelas sociais que ele promove. Por exemplo, desigualdade social, desigualdade de renda, a fome, a miséria, a pobreza. Tá? Apesar de ser autossustentável, produzir muitos alimentos, é um exemplo que eu vou dar, a fome não acabou no planeta. Tem várias áreas do continente africano, da América, da Ásia, que as pessoas estão morrendo de fome, né, hoje. Além, é claro, dessa pandemia que está matando muita gente, mas principalmente morrendo de fome, porque não tem alimento. Mas a gente produz muito alimento no mundo todo. Por que não chegam para essas pessoas? Porque o objetivo não é alimentar as pessoas, o objetivo é lucrar. Tá? Então, a gente tem que ter sempre essa ideia desses dois sistemas bem claros, tá? Entender que eles são opostos, né? O socialismo significa o social, a distribuição, né? O capitalismo significa capitalizar, acumular, certo? Então, é a partir daí que a gente volta a falar agora desse assunto. Ano que vem, né? Ou talvez esse ano, a gente aprofunde mais esses dois sistemas. Mas antes de falar da Guerra Fria, a gente tinha que ter falado deles. Tá? Luizão, faz a sua pergunta, meu querido, ou seu comentário. Pode fazer. Okay, eu falando sozinho, me sinto muito sozinho aqui. Fala. Eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, esses eventos bizarros que teve sobre a Guerra Fria me lembrou uma coisa. Me lembrou Metal Gear. Metal Gear é uma franquia de jogos. Por causa que ele tem uma parte meio que militar, ele tem sua parte militar sobre guerras, etc. Só que uma vez ou outra ele meio que dá uma viajada, acontece algumas coisas muito bizarras, tipo coisas realmente sobrenaturais. Por exemplo, eu ultimamente estou jogando muito Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. E, mano, às vezes acontecem umas coisas extremamente bizarras, como, por exemplo, aparece uma entidade que, mano, o cara usa uma camisa de força com uma máscara de gás. Só que isso talvez seja coincidência, mas cada vez que aparece um gás em volta do personagem principal, que é o Snake, cada vez que aparece um gás bizarro, aparece essas coisas sobrenaturais. Entendi. E qual que é a segunda coisa que você falar? A segunda coisa é uma curiosidade sobre Chernobyl. E lá na usina, naquela usina que houve a explosão, tipo, lá tem o objeto mais perigoso que existe. Sabia? Qual é o objeto? Se eu não me engano, o nome dele é pé de elefante. É algo do tipo. É meio que uma gosma. É lava radioativa. Uma massa. Isso. É uma massa. E, tipo, literalmente, ninguém pode passar perto dela. Por exemplo, se você pesquisar, às vezes tem algumas fotos que apresentam. Só que literalmente, todas as fotos que você vê, as pessoas que tiraram a foto morreram logo em seguida. Sim. As pessoas que estavam no... Isso. As pessoas que estavam na usina nesse período, a grande maioria delas morreram de doenças cancerígenas na sequência, porque elas tiveram contato direto com a radioatividade. E a radioatividade acaba provocando ali doenças no sistema, né? No organismo do ser humano.
Tá? Por isso que hoje aquela região é uma região que está abandonada. Essa é uma grande preocupação. A gente já falou de geração de energia. Tá? Fala, Luizão, pode falar. Depois eu falo da geração de energia. Tipo, o engraçado é que mais ou menos no período que houve a explosão, quando o governo foi lá para ver como está a situação, eles pegaram aqueles medidores de radiação para ver o nível deles. Uhum. O nível da radiação. Só que o problema é que eles não estavam usando um material profissional, estavam usando um material que você compra na Multicoisa, sabe? Bem fraquinho de medição. Sim. Ou seja, eles colocaram, deu o limite do negócio, só que eles acharam que não tinha quase nada. Por causa que o negócio que eles usaram era um nada. E daí, por causa disso, eles só foram embora. Verdade. Só isso. Quando vem o medidor do exército, é que eles têm uma noção do que é a contaminação da região e eles fazem o escoamento da população para outra área. Mas eles foram meio burros também, né? Não é que eles foram meio burros. Eu acredito, Luiz, que eles foram um pouco não. Eu acho que eles foram totalmente inconsequentes nesse ato. Né? Por que eles foram inconsequentes? Estou falando agora da cúpula do governo. Porque eles sabiam do que estava acontecendo, eles sabiam do que era aquela explosão, né? E eles tentaram esconder. Tentaram esconder porque é o período que já vem ali mais década de 80, já está conturbada a situação da União Soviética. Crise, pressão de movimentos separatistas, países querendo sair da União Soviética. Então é um período também de pressão para o governo do Mikhail Gorbachev. E tanto é que o Gorbachev, quando ele fica sabendo do que acontece, ele pede o escoamento da população, né? Mas depois que eles analisam, como você disse aí, usando uma máquina do exército, tá? Deixa eu só... Tem alguém mais querendo comentar? E daqui a pouco eu falo da geração de energia nuclear e porque ela tem um risco. Fala, Vitor. Depois o Pinício. Tá. Eu sei de um negócio que quando aconteceu a explosão, a União Soviética nem falou direto. Só por a nuvem... Aí fez uma nuvem radioativa, ela foi pro lugar... Aí só quando ela começou a afetar outro país que não era da União Soviética, ali perto, que descobriram. Isso. Os pesquisadores, cientistas que estavam próximos a quilômetros de distância, eles perceberam a quantidade de radioatividade que estava chegando na região. E aí eles foram avisar o governo soviético, que no primeiro momento não quis ouvir, e depois é que acabou fazendo um teste, com muita pressão, e aí eles conseguiram perceber que de fato, a carga de poluição era muito grande naquela área. Né? E as pessoas iriam morrer. Muitas pessoas morreriam se elas ficassem naquela região. Tá? Como que chama a medida de você mede a radiação? Agora eu tô... Megaton? Olha, eu acho que hein? Ela que vai medir aí. Agora também não me recordo. Mas eu acho que é ela. Deixa eu só comentar uma coisa sobre a energia com vocês. A energia nuclear, ela é extremamente ali rentável, né? Porque um pouquinho de material de urânio você consegue produzir muita energia para abastecimento ali do centro urbano ou das indústrias. Só que há um risco muito grande, primeiro, com a explosão desses reatores, né? E também com a ruptura desses reatores. Dependendo da área que eles estão instalados, você corre o risco de ter uma liberação desse material radioativo. Né? E um outro ponto, não é nem a explosão e ruptura, é o descarte do que sobra da produção dessa energia, porque gera um lixo radioativo, né? E aí você não tem onde descartar esse lixo radioativo, entendeu? Até hoje você não tem onde fazer esse descarte. E ele é altamente contaminador, né? Contaminador do meio ambiente, do ser humano, igual a gente está comentando aqui, tá? Então, a geração de energia, ela pode ser rentável? Pode, ela é rentável. Só que você não tem onde fazer esse descarte. Então, por isso, uma preocupação muito grande
com esse material radioativo. Mais recente, nós tivemos a ruptura de uma usina de enriquecimento de urânio no Japão, por exemplo, depois de um tsunami que afetou lá, não sei se vocês vão se recordar, a região é Fukushima, e essa área foi abandonada, porque rompeu lá onde enriquecia o urânio, ele liberou material radioativo, as pessoas ocuparam a região e a região foi abandonada até os dias de hoje. Eles estão fazendo limpeza na área constante, mas não consegue diminuir a radiação daquela região. Quer dizer que para as pessoas voltarem a ocupar, vai demorar muito tempo. Né? Sem falar da preocupação do enriquecimento do urânio para outros fins militares, né? Não só agora das potências, mas a gente tem hoje países do Oriente Médio que também enriquecem urânio. E essa é uma grande preocupação na geopolítica atual, né, do mundo, principalmente por parte dos Estados Unidos, que tem um certo receio de que o enriquecimento de urânio no Oriente Médio acabe abastecendo ali grupos terroristas, né? Grupos paramilitares, grupos terroristas, que eles chamam de grupo terrorista, como é o caso ali do Irã, que produz, enriquece urânio no caso, tá? Bom, voltando agora a falar da Guerra Fria, para a gente não perder aí a linha do raciocínio. Fala, Luizão. Eu tenho uma última curiosidade. Tá, terceira, pode falar. Sobre Chernobyl. Você sabia que Chernobyl não é o lugar mais radioativo do mundo? É um lago. Não. Qual é o lugar? Não, é um lugar, é uma base subterrânea. O nome dela é Chelyabinsk 40. Chelyabinsk 40. Sim. Muito bom, cara. Tá vendo? Por isso que eu gosto de dar aula para vocês aqui. É isso aí. Depois dá uma pesquisada. Tá. Fica onde? Qual região? Comenta aí agora. Cara, eu não lembro. Eu só lembro que ela ficava... Era uma base subterrânea onde ocorreram várias coisas bem bizarras ligadas à radiação. Entendi. Muito bem, velho. É isso aí. Assim que eu gosto. Participando da aula. Vamos lá. Então, voltando para cá, nós tivemos ali ao final da Segunda Guerra Mundial, dando sequência aí na Guerra Fria, duas conferências muito importantes desse período aí, tá? A primeira conferência é essa que está aparecendo de Yalta, que ela vai ocorrer em fevereiro de 1945. Então, os países que foram liberados ali pela União Soviética ficaram sob o domínio do Exército Vermelho, tá? Então, os países que foram liberados durante a Segunda Guerra Mundial, né, no final dela ali, pelo Exército Soviético, ficou sob domínio da União Soviética, e isso foi um acordo entre as potências vencedoras. Quantas potências vencedoras nós temos? 4. Tá? Lembrando que são 4 potências vencedoras, 2 grandes potências disputando, né? Então você tem Estados Unidos, Inglaterra e França capitalistas de um lado, lideradas pelos Estados Unidos, que é ele que se torna a maior potência econômica do planeta ao final de 1945, ultrapassando a Inglaterra, né, que vinha numa sequência ali de liderança mundial, tá certo? E aí você tem do outro lado a potência socialista, que é a União Soviética, só ela, né? Lembra que eles se juntaram para derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial, não só o nazismo, mas o fascismo também, né? A derrotar ali o exército do Hitler, né? Derrotar o próprio Hitler, tá? Então eles se uniram, mas na sequência eles já seguiram rumos opostos, cada um com a sua linha de pensamento, tá? Fala, Pedrão. É o Pedrão? O que é fascismo? Bom, Pedro, nós temos 2 movimentos que a gente tem que entender ali. Segunda Guerra Mundial, acho que eu já comentei com vocês esse ano, né? Mas eu vou só relembrar, então. Existem 2 movimentos na Segunda Guerra Mundial que eles têm ali uma origem muito próxima, o fascismo e o nazismo, né? O nazismo seria até uma ramificação do fascismo. O fascismo ele foi colocado em prática na Itália a partir da década final da década ali de 20, ele vai surgindo com um cidadão conhecido como Benito Mussolini, e ele traz ali as ideias da extrema-direita nacionalista, tá? Ou seja, o que é a extrema-direita? É aquela e nacionalista. É aquela que coloca os princípios de um grupo acima dos outros, né?
é aquele grupo que pratica, por exemplo, que nós chamamos hoje de xenofobia, aversão a outros grupos da sociedade, como quem? Como judeus, por exemplo, como negros, como ciganos, né? Então, eles promovem ali perseguições, assassinatos, tá? Vão assumindo um caráter autoritário. Lembrem sempre o que é o autoritarismo, né? Você tem ali a figura de um cara que vai centralizar o poder através da força, e através da força ele coloca ali a sua prática de poder. Então, isso é o fascismo. O nazismo é uma ramificação, tá? Modificando ali alguns termos interessantes do processo, porque você tem o Adolf Hitler assumindo o poder depois que o Benito Mussolini já tinha assumido da Itália. E aí ele traz ali algumas ideias do fascismo para o nazismo, e ele também cria ideias próprias, né? Por exemplo, a questão da raça ariana, uma raça pura, de brancos, de olhos claros, essa era uma ideia também nazista, né? A própria perseguição a grupos de outras etnias, como judeus. Os judeus passam a ser perseguidos na Europa a partir do século XIX, mas a grande perseguição mesmo é a partir da década de 20 e 30. Então, durante esses governos de extrema-direita nacionalistas na Europa. Tá? Você fala assim, mas então essa extrema-direita ela acabou na Europa, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Não. Existem grupos de extrema-direita que hoje administram alguns países na Europa. Tipo Cobrits, tipo na Hungria. Lá é administrado por um grupo, por partidos políticos de extrema-direita, né? A Itália também tem agora um partido de extrema-direita no poder. Então, esses grupos eles retornam, né? Eles trazem algumas visões ali nacionalistas que é fácil da gente perceber quando eles começam a falar assim, o país, né, a nação deles não pode ter entrada de imigrante. Né? São aversos à entrada de imigrantes, são contrários. Imigrante tem que morrer, né? Imigrante tem que ser perseguido e expulso do país. Esse é um exemplo de grupos de extrema-direita, o que eles fazem. Né? Tem outras práticas também que eles vão realizar na atualidade, mas aí ficaria interessante vocês também darem uma pesquisada sobre quais são esses grupos de extrema-direita que estão no poder dos países na atualidade, ver se tem algum aí no continente americano, ver quais são os da Europa, ver se tem algum ali na Ásia, tá? Existem grupos extremistas, eu quero falar isso para vocês, tanto da visão capitalista, né, tanto do sistema político e econômico capitalista, como também existem grupos extremistas da visão mais ligada ao socialismo, ou que nós chamamos de esquerda aí, né? Então você tem o extremismo dos dois lados. E o extremismo nunca é bom. A extrema direita não é boa, assim como a extrema esquerda também não é, porque ambas caminham para um governo mais autoritário, e esse governo autoritário vira um governo ditatorial, e aí você perde todos os seus direitos dentro daquele território. Você não tem direito mais de contestar o governo, né? Porque se você fizer isso, você vai ser preso, morto, né? E aí várias outras consequências que eu ainda vou comentar com vocês, porque nós tivemos o governo autoritário no continente americano no período da Guerra Fria aqui dentro do país, tá? Bom, aí você dá mais uma pesquisadinha, hein, Pedro, e desse jeito que eu te falei, ver quais são esses grupos fascistas que estão no poder na atualidade, tá? Bom, aí nós temos Conferência de Potsdam. Essa conferência ela pega 2 meses, julho e agosto, e aí ela define ali a divisão da Alemanha. Tá? Aí já é um pouquinho diferente, né? A de Potsdam, então, vai analisar a divisão da Alemanha. Por que a divisão da Alemanha? Gente, a Alemanha, para quem não se recorda, a gente já falou esse ano, ela é unificada em 1874. Né? Na verdade, a unificação começa em 1871 e ela é concretizada em 74 na figura do Otto von Bismarck, que eu já falei para vocês esse ano. Né? E da conferência da unificação em 1874, nós temos, na sequência, 10 anos depois, a Conferência de Berlim, que vai trazer ali a partilha da África, a divisão da África.
e a Alemanha é a sede, né? Então, o que a Alemanha pensava? Que ela ficaria com vários territórios, porque ela já se configurava como uma potência industrial, junto com a Inglaterra e junto com a França. Só que não é bem isso que acontece, né? A Inglaterra e a França pegam a maioria dos territórios, a Alemanha vai se sentir ali passada para trás, e aí ela começa alguns movimentos, né, de ampliação de influência, trazendo outros países para o seu lado. Aí tem alguns acontecimentos ali, como a morte de lideranças de países que antecedem a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha entra na Primeira Guerra Mundial junto com outros impérios, né, em busca ali de tomar territórios da Inglaterra e da França. Ela acaba sendo derrotada na Primeira Guerra Mundial, e a gente já comentou isso esse ano, e aí vem aquele tratado, né, o de Versalhes, que é extremamente punitivo para a Alemanha. Ela perde territórios, as fábricas têm que ser fechadas, então gera desemprego, gera a miséria, a pobreza, a fome. Então essas sanções acabaram prejudicando muito a economia alemã. E é dali, desse prejuízo da economia alemã, que foi imposta pelos outros países, pelas potências, é que vai surgir o sentimento nacionalista de retomada da Alemanha, a potência alemã, né? E aí é que começa de novo o nacionalismo ali dentro, né? E tem o surgimento do Hitler, tá? E aí, na sequência, depois da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazismo, as potências não colocaram um novo tratado. E sim fizeram o quê? Foram ocupar a Alemanha. Foram ocupar a Alemanha para impedir ali um reerguimento de um outro sistema nacionalista. Então, são essas potências que passam a dividir a Alemanha. As 4 vencedoras, 3 capitalistas e a socialista, tá? Então, nós temos a divisão da Alemanha e nós temos a divisão também da capital. Então, Berlim também vai ser dividida entre as 3 potências. E isso é interessante da gente entender. Então, a parte ocidental da Alemanha, você imagina a Alemanha sendo dividida, a parte ocidental fica com os 3 capitalistas: Inglaterra, Estados Unidos e França. Tá? A parte oriental da Alemanha, e nessa parte oriental também entrava a capital Berlim, fica para a União Soviética. Como as 2 forças chegaram na capital, para derrotar o nazismo, derrubar o Reich, as 2 forças capitalistas, socialistas, também vão dividir a capital. Tá? Então, mesmo ela estando dentro do território da União Soviética, a capital era dividida entre capitalistas e socialistas. Tranquilo? Beleza? Aí vai ter um acontecimento que a gente vai falar na sequência, que é a criação da República Federativa Alemã por parte dos capitalistas. O Stalin não vai gostar daquilo. Fecha a fronteira, impede a entrada dos capitalistas na capital, Berlim. Então, o abastecimento de alimentos e das tropas que estavam na parte ocidental só vai ocorrer através de aviões. Então, são esses aviões que vão levar os alimentos ali para aquela área, tá? Para abastecer ali porque a linha férrea tinha sido bloqueada. E depois, ainda, a União Soviética vai criar a República Democrática Alemã, que é a parte oriental. E para impedir conflitos, na década de 60, o Khrushchev ele manda construir o muro, que é o famoso Muro de Berlim, que certamente vocês já ouviram, né? Quem não ouviu, daqui a pouquinho a gente vai falar dele também, tá? Então vai ser construído o Muro de Berlim na década de 60, justamente para evitar ali conflito entre os exércitos que estavam na capital. Esse Muro de Berlim, ele impede a passagem de pessoas, né? O trânsito dos alemães de uma parte da capital para outra. Então eles vão ficar da década de 60, 61 até 1991 sem poder ir para o outro lado. Entenderam? Sem poder ver. Então quem tinha pai e mãe na parte ocidental, mas morava na parte oriental de Berlim, depois da construção do muro, só foi ver os parentes quando o muro caiu em 1991, porque não podia ultrapassar. Certo? Aí nós temos então ali a Berlim também dividida, né, entre as 4 potências, e aí surge um termo. Tá? Esse termo que vai surgir ali embaixo, eu coloquei eles, termo cortina de ferro, foi colocado pelo ex-primeiro-ministro da Inglaterra, ou do Reino Unido, como queiram, é o primeiro-ministro ali, Winston Churchill,
ao final da Segunda Guerra Mundial, ele vai dizer que sobre o mundo surge uma cortina de ferro. O que era essa cortina de ferro? Significa separação, tá? Então essa cortina ela serve como uma separação entre os capitalistas na parte ocidental e os socialistas na parte oriental, né? Então ocidental e oriental. Ocidente capitalista, Oriente socialista. E a partir dali ele prevê vários conflitos, né, e um certo temor, porque na visão dele haveria sim um momento em que ocorreria uma nova guerra. Tá? Por isso, então, esse termo cortina de ferro, que seria a separação dessas duas superpotências que já vinham ali, ou iriam iniciar conflitos. Tá? Então, você tem ali os países que estavam sob o controle soviético dentro desse sistema da cortina de ferro, que é o sistema socialista que difere do capitalismo. Eu já expliquei para vocês a diferença, né? Um acumula capital, tem propriedade privada, tem a questão ali do desenvolvimento, né, voltado para sempre acumular mais capital, tem a exploração de território, exploração de mão de obra. Então esse é o sistema capitalista. Do outro lado você tem um sistema que é planificado. Então os meios de produção não pertencem a uma pessoa, pertencem a todos sob o controle do Estado. A economia, o Estado intervém a todo momento. Então você teria ali uma diminuição da desigualdade social. Isso aí seria a ideia, né, aquilo que nós chamamos de utópico do socialismo, porque na prática não foi bem assim, e a gente sabe, e eu já expliquei para vocês por quê. Se tivesse sido maravilhoso, ele não teria deixado de existir na década de 90. Né? Então, deixa eu só ver aqui o próximo. Aqui as duas conferências, a reunião deles, né, nas duas conferências. Então, o Churchill, o Roosevelt e Stalin, tá? Aí localizados, né, ou presentes na reunião. E também na conferência de Potsdam, que define ali, né, a primeira define os países do leste europeu sobre qual domínio eles vão ficar, o Stalin ali do lado, nunca rindo, sempre muito sério, né? E aqui embaixo nós temos também uma outra imagem dele já na conferência de Potsdam, que também ali vai definir agora a divisão da Alemanha. Tá? Então essas duas conferências, preciso lembrar dessas duas conferências? Preciso. Elas são importantíssimas para a gente entender esse contexto aí da Guerra Fria, tá? Para a gente entender a divisão, né? A divisão desse período. Tá? Conflitos da ordem bipolar, vamos falar dos conflitos. Esse é o primeiro. O primeiro dos conflitos entre eles, já ali no final da década de 40. Os capitalistas vão se unir. Tá? Então você tem ali a união dos capitalistas para a criação de um país ou uma região só, né, que ficava mais fácil deles administrarem. Então eles vão criar a República Federal Alemã, que é a RFA, né, que surge da união dos países capitalistas. Quem? Inglaterra, Estados Unidos e a França, né? Então eles vão se juntar ali, objetivo para estabilizar a economia da Alemanha Ocidental. Consegue? Sim, a Alemanha Ocidental passa a se desenvolver muito mais rápida que a Alemanha Oriental. Quando cai o muro é que a gente tem essa percepção, né, que a Alemanha Oriental até hoje não conseguiu ainda alcançar o desenvolvimento da Alemanha Ocidental. Beleza? Então nós temos a criação. De contrapartida, como eu comentei para vocês, o Stalin não gosta da criação da RFA, ele fica muito bravo com isso. Ele fecha, ele faz um bloqueio na fronteira entre as duas Alemanhas, né, a ocidental com a oriental, e ele impede a entrada dos capitalistas. E ele cria a República também da parte soviética, que é a República Democrática Alemã, que de democrática não tinha muita coisa, mas ele criou ela em 7 de outubro de 1949. Né? E aí surgiu a Alemanha Ocidental controlada pela URSS. Então o desenvolvimento da Alemanha Oriental ele foi menor, eles não tinham ali indústrias tecnológicas, né? As pessoas também não acumulavam capital nessa região, tá? A própria Berlim Oriental também ela fica
atrasada, porque a União Soviética não tinha intenção de desenvolver essas áreas, nem um pouco. A única intenção era ocupar, né, e utilizar ali a mão de obra da Alemanha, tá? A parte ocidental, sim, esses aí os capitalistas queriam desenvolver. Tanto é que, quando cai o Muro de Berlim, em 1991, Muro de Berlim em 89, a unificação da Alemanha em 1990, né, de fato, ali se unificando, 9 anos depois, em 1999, a Alemanha já se configura como a maior potência da Europa. Olha só foi unificar que a Alemanha ultrapassou ali outros países como a Inglaterra, por exemplo. E hoje é uma das maiores economias do planeta depois da sua unificação, né? Então, aí vai surgir esse país controlado pelo URSS e a capital Berlim Oriental também dividida. E na sequência, década de 60, construção do muro para separar também a capital. E o Muro de Berlim, ele é um marco histórico da Guerra Fria. Tanto é que, quando ele cai em 89, já simbolizava ali que a União Soviética ia deixar de existir. Muita gente já pregava que ela ia deixar de existir, e isso foi fato. Isso acontece 2 anos depois. A União Soviética ela se enfraquece de tal forma que ela declara o seu fim ali, o fim daquele grupo de países, a fragmentação das nações, né? A independência da Rússia, a primeira eleição direta por parte, elegendo ali o Boris Yeltsin, que a gente não vai falar de Rússia. Eles vão pegar todos esses nomes legais aí, até chegar o Vladimir Putin, que também está no poder há muito tempo, a gente vai falar disso. Aqui essa imagem retrata, uma imagem histórica que retrata aí a divisão do mundo, né? A parte socialista e a parte capitalista. E nós vamos entrar aqui na América, que é a parte mais legal, que tem os conflitos aqui na América. Você, mas no continente americano não teve socialismo, será? Não tem nenhum país que vai se aliar ao socialismo aqui, na zona de influência dos Estados Unidos? Tem, né? Tem um país aí que vai se alinhar. Fala, Tiagão. Acho que eu sei qual que é o país. Acho que é a Cuba. Fala. Acertou. Nós vamos falar de Cuba daqui a pouco, sim. Tá? Pouquinho antes de a gente falar aí do continente americano, eu vou falar de algumas movimentações que ocorreram. Primeiro, reconstrução da Europa. Então, o presidente ali que aparece, o Harry Truman, que vem na sequência, né, do Roosevelt, ele vai lançar a doutrina Truman. Dentro da doutrina Truman tem um plano, que é o plano de reconstrução da Europa, que é o famoso Plano Marshall, né? Esse plano, ele vai emprestar dinheiro, e em alguns casos vai até doar dinheiro para a reconstrução da Europa, e ele tinha ali alguns objetivos, né? Eu coloquei ali o objetivo principal: reconstrução estrutural da estrutura econômica e social da Europa que estava destruída. Foi o palco da Segunda Guerra Mundial, enquanto os Estados Unidos não caiu nem uma bombinha neles, então eles estavam bem, tá? Então ele empresta o dinheiro e ele também doa o dinheiro para a reconstrução da Europa ocidental, tá? Preste atenção. Ocidental. Qual era o intuito aí dos Estados Unidos? Tem um fundo aí, né? Tem uma mensagem aí que ele quer passar. Primeiro, ele emprestando o dinheiro, esse país pega o dinheiro, reconstrói o seu país e se alinha a ele, né? Fica aliado aos Estados Unidos, tá? Não vai ali se alinhar com quem? Com a União Soviética. Então ele criava a sua primeira zona de influência, Europa Ocidental. Emprestando dinheiro, ele contém o avanço da União Soviética. E tem um segundo objetivo, além de conter ali o avanço, né, o avanço da União Soviética, ele também criava uma carteira, né, uma carteira de financiamento, tá? Ou seja, ele endividava os países. Então, os países tinham que pagar. Esses pegavam empréstimo dos Estados Unidos, depois da economia reestruturada, as indústrias voltando a funcionar, a agricultura voltando a funcionar, a economia girando de novo, eles iam pagando o empréstimo para os Estados Unidos. Então, por isso que ele ascende como a maior potência econômica do planeta já ao final da Segunda Guerra Mundial, porque ele já tinha esse plano preparado para a reconstrução. Lembra que os Estados Unidos vêm de uma crise econômica, né? Um pouco tempo antes, que é a Grande Depressão, em 1929. Em 45, quase 2 décadas ali depois, ele já se configura como a maior potência econômica do planeta, tá? Então, em pouco tempo,
Ele saiu de uma crise para ser a maior economia do planeta. E isso se deve também a esse endividamento dos países europeus, que vão ter que pagar para ele ali. E depois os empréstimos que ele faz também para os países do continente americano, né? Depois aumenta juros em cima quando vem as crises. E isso só faz com que ele capitalize mais. A zona de influência dele, produzindo no mundo todo, obtendo lucro, tendo as maiores empresas multinacionais, transnacionais, também faz com que ele se configure ali com a maior potência econômica mundial. Esse empréstimo, Plano Marshall, também foi oferecido para os países da União Soviética, mas o Stalin não aceitou porque seria o quê? Uma interferência americana dentro da filosofia socialista. Então, eles não iriam aceitar, não aceitaram. Eles criaram o próprio pacote de financiamento deles através do Cominform, que é esse comitê de informação dos partidos comunistas, e aí eles passaram a analisar ali a recuperação estrutural, a recuperação econômica dos países do leste europeu, né? E aí passa a ter uma organização e cooperação também entre os socialistas depois da criação do Cominform. Então, vocês percebem que a disputa sempre existiu entre as duas potências, né? Então, os Estados Unidos criou um plano de reestruturação econômica, de financiamento. A União Soviética se viu pressionada a criar também o seu, para poder não perder a sua zona de influência, tá certo? Depois, tem a criação ali, ó, de duas organizações, tá? Que são uniões militares. Por isso que eu coloquei ali, ó, união militar. Aí já tem a ver com o medo de uma invasão de um dos países, né, ou de uma das nações aí, tá? Então você tem a criação da OTAN, que ela vai ocorrer em abril de 49, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é isso que significa OTAN, tá? E é capitalista. Então os Estados Unidos criam uma organização de ajuda mútua militar. Então se um país socialista invadisse ali um país da OTAN, todos eles se juntariam para expulsar esse país, para derrotar esse país. Essa era a ideia da OTAN, impedir então invasões e contra-ataques socialistas. De contrapartida, a União Soviética também vai criar uma organização dessa, né, anos depois, tá? Que é o Pacto de Varsóvia. Então, se uma nação capitalista, um grupo de capitalistas ou a própria OTAN invadisse um país socialista, o Pacto de Varsóvia entraria em ação para combater esse país capitalista. Aí vocês imaginem como que ficou o mundo com a criação desses dois acordos de união militar entre as potências, né? Então você tinha, além da zona de influência agora, você tinha a qualquer momento ali uma possível invasão e podendo entrar também em vigor a utilização desses acordos, né? Dessas organizações militares, tá certo? Então, isso aqui são alguns dos desdobramentos que nós vamos ter aí para a gente poder analisar nesse período, tá? Nesse período da Guerra Fria. Aqui dois mapinhas para a gente poder entender o que é a OTAN e o que é o Pacto de Varsóvia. Esse primeiro, lá em cima, em azul, são os países que fazem parte da OTAN. Estados Unidos é o principal líder da OTAN. Tá? O de baixo ali vai mostrar a divisão. Então, OTAN e Pacto de Varsóvia, quem eram eles no período, no contexto da Guerra Fria. Né? Então, você tem os países socialistas, o eixo ali, o que o Churchill dividiu como cortina de ferro, e do outro lado você tem os que fazem parte da OTAN, tá? A Turquia, que está aparecendo ali embaixo para vocês, procurem a Turquia, todo mundo acha a Turquia aí. A Turquia vai estar envolvida no conflito, que Cuba também vai estar envolvida, e daqui a pouco a gente vai falar, tá? Então, reparem que a Turquia ela faz parte da OTAN, e ela foi de extrema importância para os Estados Unidos durante muito tempo, porque ela era uma base militar dos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria. E a hora que a gente for falar de Cuba, vocês vão entender o contexto da Turquia, e vocês vão lembrar, verdade, você falou. Tá? Então, olha a Turquia, muito próxima da Europa e ligada à OTAN também, tá? Fazia parte ali da OTAN. Guerra Fria na América, então chegamos finalmente aí na América, para a gente poder comentar nesse finalzinho, estamos encaminhando para o final aí. Bom, na América Latina a gente teve, então, a influência aqui dos Estados Unidos. É ele que faz a maior carga de influência que nós temos, né? Com exceção de uma nação, o Tiagão falou qual era essa nação, Cuba. Né? Então, Cuba até 59,
Cuba é administrada pelos Estados Unidos, dá para a gente colocar assim, tá? Mas pelos Estados Unidos? É mais ou menos isso, né? Por quê? Porque existia um ditador na ilha cubana até 1959, o nome dele era Fulgêncio Batista. Preciso lembrar? Precisa. Não pode esquecer o nome desse cara. Até porque é um nome muito bonito para a gente esquecer, né? Fulgêncio Batista. Tá? Então, o Fulgenção, o Fufu, ele era um ditador, tá? Um ditador capitalista. Então, Cuba não tem muita sorte. Cuba sai de uma ditadura capitalista e vai entrar numa ditadura socialista, né? Mas o Fulgêncio Batista ele era bem alinhado com os Estados Unidos. E os Estados Unidos entendiam Cuba como uma extensão territorial, onde eles tinham várias práticas ilegais naquela ilha. E é interessante que depois vocês pesquisem para poder ver quais são essas práticas ilegais. Quem quiser pode trazer esse assunto na próxima aula para a gente comentar. Fica até interessante que vocês dêem uma pesquisada e vocês vão ver quais eram as práticas que os Estados Unidos faziam na ilha cubana, tá? E você tem ali algumas pessoas que eram contrárias a esse regime ditatorial, tá? E essas pessoas não eram ali da base da pirâmide cubana, eram pessoas que estavam no topo da pirâmide cubana. E é claro que eu estou falando do Fidel Castro, né? O Fidel Castro e o seu irmão Raul Castro, eles eram de famílias ali, ou melhor, eles eram de uma família que pertencia à elite cubana ligada ao agronegócio. Estamos falando de países da América Latina. América Latina, na década de 50, 60, a grande maioria dos países ainda tinha sua economia ligada ao setor primário, ou seja, produção agrícola. E o Brasil, professor? O Brasil estava em transformação, não é? Nós falamos ano passado. Até a década final da década de 20, início da década de 30, o Brasil era extremamente agrário. O modelo do Brasil era agroexportador. O modelo da América Latina até a década de 30 é agroexportador. A partir da década de 30 que alguns países começam a se industrializar. Brasil, México e Argentina são os principais, né? Que é aquele modelo que vocês aprenderam no passado comigo, o de substituição de importação, com Vargas transformando ali o sistema produtivo brasileiro. Bom, falado nisso, então nós temos ali Cuba. Então esses caras, eles eram contrários a essa dominação ditatorial dentro do território cubano, estavam fora do país, se movimentaram, né, criaram ali uma guerrilha e resolveram retornar a Cuba e combater o governo do Fulgêncio Batista. Tá? Resultado desse retorno, só um pouquinho, Pedrão, o resultado desse retorno à ilha cubana é que eles conseguem, né? Eles conseguem derrubar o Fulgêncio do poder, eles assumem o poder da ilha cubana e, na sequência, o Fidel Castro ele dá origem ao sistema socialista cubano. Então, o Castro ele introduz o socialismo. Uma vez o socialismo introduzido dentro da ilha cubana, Cuba se alinha, a partir de 59, à União Soviética. Só que quando você olha o território cubano, vocês vão pesquisar depois para ver onde que está a ilha cubana, vocês vão ver que ela está muito próxima da onde? De Miami, muito próxima dos Estados Unidos. Tá? E isso gerou uma preocupação muito grande para os Estados Unidos, porque uma vez alinhada com a União Soviética, Cuba poderia ser o quê? Uma base militar de lançamento de foguetes. Por isso que vai ter um conflito ali, que é a crise dos mísseis, já na década de 60, 1961, que é quando a União Soviética decide fazer de Cuba uma base de lançamento de foguetes. E o Fidel Castro ele adora isso. Por que ele adora isso? Porque os Estados Unidos tentou por várias vezes dar o golpe e tirar ele do poder. Tem um conflito que é muito famoso, que é o conflito da Baía dos Porcos, que o movimento ali anti-Castro, de cubanos exilados que estavam em Miami, eles retornam para Cuba e eles tentam dar um golpe para matar o Castro, só que eles são presos, são derrotados, né? E aí o Fidel, de fato, decide que ele vai ser uma base de lançamento de míssil. E aí entra a Turquia que eu falei para vocês. Por que a Turquia tem a ver com Cuba? Porque a Turquia era uma base de lançamento de foguete americano e vocês viram a proximidade da Turquia com a União Soviética. Então a União Soviética também queria ter uma base próxima dos Estados Unidos e ela consegue essa
região próxima é quem? Cuba, que está muito próxima de Miami. Depois vocês vão olhar no mapa, vocês vão ver que Cuba está bem próxima mesmo de Miami. Então era um medo que o Kennedy tinha de a qualquer momento uma bomba cair ali, né? Demoraria 15 minutos para uma bomba cair na capital dos Estados Unidos, em Washington, tá? Então você tem o financiamento dos governos ditatoriais na década de 60 na América Latina, que eu comentei no começo da aula com vocês, para impedir que outros países tivessem o mesmo movimento que Cuba teve, movimento revolucionário, e se aproximando, se alinhando com o socialismo. Fala, Pedrão, qual era a sua pergunta? Não é uma pergunta, Brito, é porque tá quase na hora da nossa outra aula. A gente já tá faz 1h10. Eu sei, Pedrão, mas minha aula vai até 8h50. Você sabe disso? Ou não? Ah, tá. Tá, então eu ainda tô dentro do meu tempo, mas eu vou parar agora porque eu quero mostrar para vocês